Será que é possível criar um curso inteiro para Moodle usando apenas o ChatGPT como ferramenta? Eu e você já sabemos que isso é possível. Porém, qual a melhor estratégia e também quais os prompts corretos para que lá no final você tenha o melhor resultado possível com um conteúdo otimizado para o seu Moodle? Fica comigo que nesse vídeo nós vamos explorar passo a passo, desde a criação do nome do seu curso até a criação de todo o conteúdo e a avaliação final. Vai ser incrível. Vamos lá! Para tornar bastante claro o trabalho que a gente vai fazer aqui de criar um conteúdo otimizado para Moodle, utilizando o ChatGPT, eu organizei 3 telas que vão ser o nosso norte aqui dentro desse trabalho, tá? A primeira delas é essa aqui, que vai ser um mapa mental, onde iremos organizar todo o conteúdo, ou seja, tudo que a gente for discutindo a gente vai organizar aqui. E depois, se você quiser, pode também baixar esse mapa mental para usar como base para o seu próprio desenvolvimento, tá? A segunda coisa que a gente vai utilizar é o ChatGPT, então eu já coloquei aqui a tela dele aberta, sem nenhum prompt já estabelecido, a gente vai fazer do zero tudo aqui, tá? Nesse caso eu estou usando a minha conta, é uma conta paga, e você pode fazer com a conta gratuita, mas a conta paga ela é legal porque ela gera imagens, né? Então vai ser bacana porque a gente vai conseguir dentro desse vídeo criar algumas imagens e fazer algumas coisas bem legais. Então eu recomendo, se você puder, que tenha a conta paga até por causa dos recursos ou use de repente outra inteligência artificial para gerar imagens e coisas do tipo, tá? E a terceira coisa, o nosso Moodle, né? Então a gente tem aqui o Moodle para depois ir inserindo o conteúdo conforme o ChatGPT for desenvolvendo para nós, tá? Então, mãos à obra. Primeira coisa, eu quero contextualizar você que está aí do outro lado sobre o que vai ser esse conteúdo que a gente vai criar, tá? Então, eu imaginei a gente criar um conteúdo focado como se fosse uma boas-vindas da Creative AD para novos colaboradores, tá? Então, isso é uma ideia bem interessante, porque normalmente uma plataforma, seja ela educacional, ou seja ela uma plataforma para empresa, ela vai ter em algum momento que criar um curso de boas-vindas, ou seja, para receber essa nova pessoa que está chegando no ambiente. Então, acredito que seja o conteúdo ideal, porque com poucas modificações, de repente, no prompt ou na própria estrutura, você vai conseguir ter um ótimo conteúdo aqui, independente do cenário que esteja hoje o seu Moodle ou o curso que você está desenvolvendo, tá? Bom, então eu vou colocar aqui no nosso mapa mental o nome do meu curso, tá? Boas-vindas da Creative AD. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a coisa mais importante que a gente vai fazer, depois a gente vai estruturar tudo aqui. Mas a primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser o nosso prompt inicial, tá? Por que que eu estou colocando esse item, né, esse nó no nosso mapa sobre prompt inicial? Porque o prompt inicial, dentro do ChatGPT e dentro de uma conversa nova, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. É aqui que a gente vai posicionar o robozinho ali para ele realmente entender o que a gente está buscando dele, né? O que a gente espera dele nas nossas próximas interações, tá? E aí o que eu gosto de sempre colocar nesse tipo de prompt? Colocar, por exemplo, a personalidade que irá assumir, né? Então, gosto sempre, depois a gente vai montar junto, mas eu gosto sempre de dizer assim, imagine que você assuma a personalidade de tal pessoa, porque daí o que acontece? Eu começo a situar ele e ele tem mais informações para tomar decisões e me entregar um conteúdo bem próximo do que eu busco, tá? Eu gosto também de definir o tom, ou seja, como ele vai me entregar essas respostas, tá? A situação, então aqui na situação eu vou dizer exatamente o que a gente está desenvolvendo. Vou dizer, é um curso de boas-vindas, que é voltado para tal pessoa, vai ter a duração X. Então, quanto mais informações a gente tiver aqui, melhor para que ele nos entregue o conteúdo mais pronto possível, tá? Na sequência, muito importante a gente colocar quem é o público-alvo, ou seja, quem vai receber esse curso. Então, isso aqui também é uma coisa interessante, porque para a gente escrever o primeiro prompt, o prompt inicial para o nosso chat GPT, a gente precisa ter um planejamento antes, né? Ou seja, saber exatamente, por exemplo,
sobre o que é o curso, qual o objetivo que eu quero atingir com esse curso, quem é meu público-alvo. Então, existe um trabalho antes, né, que precisa ser feito para que você consiga ter um prompt inicial muito bom, tá? Então, já vamos colocar aqui o objetivo com esse curso, tá? E o modo de escrita, tá? Eu gosto muito de usar isso aqui, porque eu costumo sempre dizer, desde os primórdios, dos meus primeiros vídeos, eu costumo dizer que o EAD, ele nada mais é que uma conversa, né? Então, nesse caso, eu vou deixar bem claro para ele que o modo que eu quero que ele me responda é que seja uma conversa. Nesse caso, como é uma boas-vindas da Creative AD, onde eu sou o CEO, eu vou querer que ele escreva como se fosse eu. E no meu caso aqui é bem interessante, porque o meu chat GPT eu já uso há, sei lá, 8 meses, 9 meses. Então ele me conhece muito bem, né? Todas as informações que eu vou colocando ali, ele vai acabando conhecendo minha personalidade, meu perfil e tudo mais. Então ele tem essa capacidade de escrever como se fosse eu, né? Claro, eu sempre faço algum ajuste, mas ele consegue se aproximar bastante, tá? Então isso é importante. Então vamos lá, o prompt inicial, tá? Então a gente vai escrever isso aqui. Então eu vou entrar aqui no chat GPT. Então a primeira coisa que eu tenho lá é qual a personalidade que ele vai assumir, tá? Ó, quero que você assuma uma personalidade, vírgula, com todos os conhecimentos e habilidades de um desenvolvedor de conteúdos, cursos, voltados para educação à distância, com foco em desenvolvimento para Moodle, tá? Então eu já falei para ele, ó, eu quero que tu assuma a personalidade com todos os conhecimentos e habilidades que essa pessoa tem que ter de um desenvolvedor de conteúdos para educação à distância com foco em desenvolvimento para Moodle, tá? Eu posso até melhorar um pouco mais aqui, ó, com, por exemplo, 15 anos de experiência no mercado, coisa que eu coloquei. Agora, a próxima coisa que a gente tem que pôr é o tom, né? No meu caso, eu não gosto muito, porque às vezes o chat GPT, ele viaja e ele vai e fica uma conversa gigantesca, entendeu? Eu não gosto disso. Eu gosto que ele seja, então, ó, sempre converse comigo nesse chat de forma direta e precisa. Porque senão ele acaba aumentando demais a situação ali, né? Bom, próximo item, situação, né? Iremos desenvolver juntos um conteúdo de boas-vindas para novos colaboradores para a Creative AD, tá? No meu caso aqui, eu não preciso dizer para ele o que é a Creative AD, porque ele já sabe o que é, porque eu falo com ele há 8 meses, né? Mas caso a sua empresa, por exemplo, você começou agora a usar ali o chat GPT, é importante trazer um pouquinho o que é a empresa, o que ela faz, qual o objetivo, para que o chat GPT entenda exatamente como adaptar esse conteúdo, tá? Ó, aí aqui eu posso trazer um pouquinho mais de público-alvo, tá? Ó, para novos colaboradores da Creative AD. Esse público pode ser de ambos os sexos, com idade entre 18 e... Eu não tenho, então, 100 anos, vamos botar 60 anos, e de diversas áreas do conhecimento. Marketing, vendas, desenvolvimento, gestão e outros. Então, na verdade, estou falando para ele assim, né? Eu quero um conteúdo que seja bem genérico e que atenda a todos os públicos, tá? O curso será genérico e deverá atender a todos esses públicos.
tá? Então, normalmente, né, no EAD, o que, que a gente faz? A gente cria um conteúdo de boas-vindas para todos os públicos e depois a gente cria outros cursos, né, que foquem em cada um dos setores, né? Então, por exemplo, normalmente tem um curso de boas-vindas para todo mundo e depois um curso de marketing, um curso de vendas, um curso de atendimento ao cliente, um curso de gestão, então, e aí vai ramificando. Mas esse curso inicial, ele é bem genérico mesmo. A ideia é que ele atenda a todos os públicos, tá? Bom, meu objetivo com esse curso é apresentar a empresa para novos colaboradores e acolhê-los da melhor maneira possível. De maneira que conheçam a cultura da Creative EAD e a forma que trabalhamos. Vê que o prompt já está quase um livro, né? Está gigantesco. E o modo de escrita. Quero que as respostas sejam escritas como se fosse uma conversa. Nesse caso, eu, o CEO da Criativa, me comunicando com os novos colaboradores diretamente. Quero que a comunicação seja agradável. Tem que ser, né? Eu sou uma pessoa agradável. Comunicação seja agradável e clara. Perfeito. Aí muito importante, tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no final. É sempre legal, por exemplo, nesse início, a gente colocar uma pergunta para ele, ó. Por exemplo, assim, ó, com essas informações, você já tem o necessário para me ajudar a criar esse curso de boas-vindas? Ou tem mais alguma informação que você precisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos ver. Olha o tamanho do prompt que eu fiz. Então é isso que é importante. O ChatGPT ele vai funcionar com prompts, é uma conversa, entendeu? Quanto mais informação a gente colocar, eu poderia criar um prompt muito maior do que esse, sabe? Mas esse aqui já ficou bem focado e eu gostei porque a gente desenvolveu juntos, tá? Bom, vamos lá. Ó, Léo, já tem uma base boa para começar, mas para deixar o conteúdo realmente alinhado ao tom e à identidade da criativa, eu preciso de mais alguns detalhes. Ó, ele colocou 4 coisas aqui. Formato e duração. Você quer que o curso tenha quantos módulos ou lições? Por exemplo, apresentação, cultura, como trabalhamos, e quanto tempo por módulo. Legal. Tom da fala. Prefere um tom mais inspirador e emocional ou mais objetivo e institucional? Recursos do curso. Além do texto, a narrativa, quer que eu inclua sugestões de vídeos, quiz, atividades ou integração. Isso aqui a gente vai fazer passo a passo, né? Então ele não precisa trazer agora. E a mensagem principal. Qual o sentimento você quer deixar em quem termina o curso? Legal, legal. Então vamos lá. Respostas. Entendeu? Eu estou conversando com ele aqui, estou brincando. Respostas, vamos lá. Formato e duração. Então, resposta número 1. O formato vai ser modular. A gente vai criar um curso aqui com 5 módulos. Ó, vou ter aqui 5 módulos, 10 minutos por módulo, né? Uma fala mais um tom, né? Tom inspirador e emocional. Inspirador e emocional. Isso iremos definir juntos.
E a mensagem principal que eu quero deixar é fazer parte de algo grande. Beleza. Então agora eu respondi ele, ó. Então ele tem agora mais informações. Ele vai me trazer um resumo, né? Ah, duração, tal, objetivo. E aí ele trouxe aqui uma sugestão, né, de módulos, né? Então, o módulo 1, por exemplo, bem-vindo à Creative EAD. Apresentação feita por mim, de forma direta e calorosa, uma breve história da empresa, a visão de futuro, o propósito, transformar a forma como as suas empresas aprendem, a sensação que queremos gerar, faz parte de algo que está construindo o futuro da educação, está ficando bom. Nossa cultura e valores, jeito de trabalhar, seu papel na jornada, né? Então ficou bem legal, ó. E aí aqui ele já me convida a fazer o módulo 1, tá? Mas, o que que a gente vai fazer agora, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu gostei dessa ideia dele de módulo 1, que seja boas-vindas, tá? Então, vamos lá, vamos botar aqui, ó, módulo 1, boas-vindas da Creative EAD. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser acessar o nosso Moodle. Então, eu vou acessar aqui o nosso Moodle como administrador, né? Nome de usuário e senha. Vou vir aqui em administração do site. Não deu aceite aqui. Vou entrar aqui em administração do site, cursos, adicionar um novo curso, tá? E aí, aqui começa o trabalho, né? Eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, boas-vindas da Creative EAD, como nome do curso. Mas será que é o melhor nome para eu utilizar? Será que eu não posso, não tem outras opções que eu posso explorar aqui? Então aí é o primeiro ponto que a gente vai usar o ChatGPT, perguntar para ele, ó, vamos voltar aqui algumas casas, o nome que defini para o curso foi, né, boas-vindas da Creative AD. Quero que me sugira mais 10 nomes para esse cenário. Vamos ver, só jogar aqui para ver o que ele traz. Daqui a pouco ele traz um nome melhor, né? Ó, você agora é criativa, nossa jornada começa aqui, bem-vindo ao universo Creative AD, nosso jeito de fazer educação, Você agora é Creative AD, gostei desse, você agora é Creative AD. Então vamos trocar o nome do curso, vamos botar você agora é Creative AD. Gostei, tá? A gente vai colocar um nome breve, né? Pode ser boas-vindas mesmo. Vou criar aqui mesmo em Creative AD, vou desabilitar a data de término do curso, né? Por enquanto vou deixar oculto aqui para não aparecer para as pessoas. E vou colocar uma pequena descrição, né? Vou só posicionar ele aqui, ó. Dizendo que eu escolhi esse nome até para ele se situar, né? Então isso é importante. Tá. Quero que crie uma descrição sucinta. E quando a gente diz assim, quero que você crie uma descrição sucinta, é importante dizer a quantidade de caracteres, né? Então, ou parágrafos. Vamos botar aqui 3 linhas sobre o curso para aparecer para os alunos. Ele vai trazer aqui direitinho, ó. Nesse curso você vai conhecer a história, a cultura e o propósito da Creative AD. Descubra como trabalhamos, o que nos move e como cada pessoa faz parte da nossa missão. Seja bem-vindo à equipe e você agora é Creative AD. Ficou bom, hein? Ó. Aí aqui importante, ó, eu colei usando o Shift Ctrl V, porque daí ele cola sem formatação, tá? Essa é uma dica boa. E aí aqui a gente tem já a imagem do nosso curso. Então, com todas as informações que o ChatGPT tem sobre esse curso, eu acredito que ele consegue gerar uma imagem para nós. Então, vamos solicitar uma imagem para ele. Tá? Quero que você crie uma imagem de capa com as dimensões Então, eu estou colocando aqui as dimensões dessa imagem, no nosso caso aqui é 411 por 273, que é o padrão que a gente está utilizando nas outras imagens, tá? Ó, quero que você crie uma imagem de capa com as dimensões 411 por 273 em formato PNG e
É isso aí. Vamos ver. Vamos ver o que ele... Sem muita informação. Eu poderia dizer o que eu quero dessa imagem, né? Mas vamos ver se ele nos surpreende aqui. Bom, ficou uma imagem horrorosa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir aqui essa informação, né? E aí vai trazer mais informações. Então, é como eu sempre falo, né? A gente tem que trazer o máximo de informações possíveis para que ele consiga gerar o que a gente busca. Então, no nosso caso, quero que essa imagem mostre um escritório com pessoas, não tenha o nome do curso e tenha o tom roxo da Creative AD como máscara, deixando levemente escurecida a imagem. Posso até colocar aqui, ó, eu tenho o código da cor aqui, ó. Vamos ajudar ele, né? Vamos lá. Olha, ficou legal. Todo mundo com todos os seus dedos aí, tudo certo. Bacana. Então eu vou fazer o download dessa imagem, tá? Vou salvar ela aqui na nossa área de trabalho. Mas existem 3 coisas que a gente vai fazer com essa imagem. 2 usando o ChatGPT e uma delas usando outra ferramenta para deixar essa imagem otimizada, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente percebe que aqui, ó, quando a gente fez o download dessa imagem, ó, ela tem 1.74 mega, né, de tamanho. Então o que a gente precisa? A primeira coisa é a gente otimizar o tamanho dessa imagem. Ela está muito grande para o formato web. Então eu vou abrir aqui uma nova aba e vou selecionar o Tiny PNG, tá? Essa ferramenta aqui, ela faz o quê? Ela comprime as imagens sem que elas percam a qualidade. Então, basta eu pegar essa imagem aqui, arrastar e soltar dentro do Panda. E esse Panda aqui, ele vai diminuir, ó, de 2 MB para 795 KB. Ou seja, uma diminuição de 56% na minha imagem, só arrastando e soltando para cá. Ó, vou fazer o download dela aqui e vou colocar na minha área de trabalho, tá? Ó, então agora eu tenho a mesma imagem, exatamente igual. A única diferença é que essa imagem ela tem menos informação, mas a qualidade dela é basicamente a mesma. Eu sempre recomendo que em toda imagem que você for colocar dentro de um ambiente web, Moodle ou qualquer site, sempre faça isso, para que fique o menor possível e a velocidade de entrega e também o carregamento do servidor seja muito menor, tá? Bom, então a primeira coisa a gente já fez, a gente deixou essa imagem mais otimizada para o nosso Moodle. Existem 2 coisas a mais aqui que a gente pode fazer. A primeira delas, eu vou fechar aqui o Panda, a primeira delas é a gente pedir para o ChatGPT colocar um nome otimizado para essa imagem. Então percebe que quando a gente baixou ela aqui, ó, essa imagem ela veio com a data de hoje e o nome de ChatGPT, né? Eu preciso colocar um nome otimizado para ela. Ó, então eu pedi para ele, eu crio o nome do meu arquivo otimizado para eu renomear e colocar no meu curso. Ó, sugestão de nome otimizado para o arquivo. Capa, você agora é Creative AD, curso Boas-Vindas PNG. Perfeito, ó, perfeito. No caso aqui, a nossa imagem, ela não é um site, né? Renomeei ela aqui. Mas a nossa imagem, ela não tem essa questão de SEO, indexação, né, em buscadores, porque na verdade o curso do Moodle ele fica fechado. Mas é uma boa prática, né? Vamos seguir as boas práticas aqui, não custa. E a terceira coisa é o quê?
Essa imagem aqui, quando a gente insere no Moodle, então eu vou pegar essa imagem aqui e vou inserir no Moodle, ó, coloquei ela aqui, tá? Ó, então ele trouxe a imagem e tal. Mas o que acontece, ó? Nesse caso aqui dessa imagem, ele não tem o recurso de imagem out, tá? Mas eu poderia pedir já para o Moodle que ele tivesse, desculpa, para o ChatGPT, que ele criasse, tornasse essa imagem acessível para as pessoas que não conseguem ver essa imagem, tá? De repente um leitor de tela ou algo do tipo. Então, uma boa prática de acessibilidade que a gente tem é pedir para o ChatGPT o seguinte. Então, vou selecionar aqui a nossa imagem. Ó. Crie um texto acessível para essa imagem para eu inserir como recurso alternativo no meu Moodle, tá? Eu vou só sair da imagem, vou colocar embaixo aqui e vou enviar. No meu Moodle. Aí ele criou a imagem de um escritório moderno e iluminado, com pessoas de diferentes perfis conversando e sorrindo. O ambiente transmite colaboração, acolhimento e energia positiva, representando a cultura da Creative AD. Excelente, né? Mas no caso dessa imagem aqui, eu não consigo colocar esse recurso, mas é uma boa prática para você conhecer também. Formato do curso, a gente vai deixar formato tópicos, né? 5 sessões, como a gente falou. Sessões escondidas vão ser contraídas, mostrar uma sessão por página, no caso do nosso tema, né? E aqui as outras coisas eu vou deixar exatamente como está e vou clicar em salvar e mostrar. Ó. Então ele vai vir para a lista de participantes e eu vou para o conteúdo principal. Então tá aqui, ó, meus 5 tópicos, tá? A primeira coisa que eu poderia fazer aqui, caso eu tenha gostado da sugestão que o ChatGPT me deu, né, com os nomes dos tópicos, eu poderia renomear esses módulos aqui, esses tópicos aqui, com os módulos que ele me deu. Então vamos fazer isso, tá? Rapidinho, ó, ativar edição. Vou vir aqui no tópico 1, vou colar. Tópico 2. E os outros tópicos também. Tópico 3. 4 e 5. Olhando para o futuro. Legal, hein? Feito. Vou desativar a edição. E aí, ó. Já tenho meus 5 módulos já planejados aqui. Então agora eu vou começar a editar os nossos módulos, tá? O ChatGPT colocou o nosso primeiro módulo como Bem-vindo à Creative AD. Então eu quero colocar aqui, vou clicar em ativar edição, eu quero colocar uma informação onde na esquerda eu tenho um vídeo de boas-vindas e na direita um texto também de boas-vindas, tá? Ou seja, em 2 colunas, só que feito em HTML. Então isso é interessante. O Moodle ele aceita código HTML utilizando a ferramenta correta. Então aqui eu vou clicar em adicionar uma atividade ou recurso e vou selecionar a ferramenta de rótulo, tá? A ferramenta de rótulo a gente vai utilizar sempre que precisar adicionar algum recurso como texto, vídeo, HTML, áudio, qualquer fragmento de informação ali vai funcionar super bem. Tá? Vou expandir aqui as opções do meu rótulo e vou clicar em HTML. Ó. E aí vou apagar tudo que tem ali e agora vou para o ChatGPT explicar para ele o que eu preciso. Tá? Então, basicamente aqui, eu vou dizer para ele o seguinte. Quero fazer um HTML com 2 blocos, sendo 50% de tamanho em cada, tá? Então 50%, 50% de cada lado. No lado esquerdo, quero colocar um vídeo de boas-vindas do YouTube embedado. E do lado direito, quero colocar um texto de boas-vindas para o meu colaborador com minha assinatura abaixo, tá? Então eu expliquei para ele, né, exatamente o que eu preciso.
No caso, eu vou pedir para ele criar esse HTML, porém que ele coloque toda a formatação inline. Isso quer dizer o quê? O código que ele vai me gerar, eu preciso colar apenas dentro do bloco para ele funcionar. Porque senão, se eu não pedir assim, ele pode fazer algo dessa maneira, ó, onde ele vai colocar o estilo separado e aí pode ser que dê algum conflito no nosso Moodle, tá? Ó, então eu vou pedir para ele assim, ó, crie toda a formatação do HTML inline para ser colado diretamente dentro de um rótulo no Moodle. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, aqui está o HTML pronto com a formatação inline. Parece ter ficado bem legal. Ótimo. Vou copiar esse código HTML aqui, vou retornar para o meu Moodle e vou colar esse código aqui dentro. Tá? Lembrando que ele tem que estar no modo de edição HTML aqui para funcionar. Tá? Vou clicar em salvar e voltar ao curso. E olha que interessante. Ó. Vou desativar a edição aqui para a gente poder ver melhor. Módulo 1, bem-vindo a Creative AD. Ele já colocou um vídeo aqui na esquerda, claro, eu tenho que atualizar com o link, né, de um vídeo que seja realmente o vídeo certo, né, por isso que deu esse erro. Bem-vindo e bem-vindo da Creative AD, é um prazer ter você conosco. Aqui na Creative acreditamos em cada pessoa, tal. Com entusiasmo, Leonardo Stocker, CEO da Creative AD. E olha que interessante, ele trouxe até a cor, aquela cor que eu pedi lá na imagem, ele aplicou aqui no meu nome também. Então olha que interessante que ficou, né? Legal. Aqui tem um macete também, ó, no caso, como ele é um rótulo que a pessoa vai entrar, o Moodle não consegue saber se a pessoa viu esse rótulo, né? Então é interessante que a gente volte aqui nas configurações, ó, e a gente altere a conclusão de atividade. Ele vai ter só duas opções, ó. O estudante pode marcar que viu esse rótulo ou não indicar a conclusão de atividade, tá? Nesse caso, é melhor não indicar a conclusão, porque ele é, na verdade, um rótulo que a pessoa vai ter apenas que olhar, né? Não precisa concluir nada ali para, no caso, para ter a conclusão de curso. Deixa eu retornar aqui. Ó, então ele vai acessar aqui, bem-vindo a Creative AD, vai ter o nosso vídeo, que depois a gente coloca, e é isso aí. Beleza, ficou bem legal mesmo. Bom, qual o próximo recurso que a gente vai inserir, tá? Então agora chegou a hora da gente inserir um recurso, deixa eu voltar aqui, falando um pouquinho sobre a nossa empresa, cultura, valores, né? Então aqui dentro a gente vai inserir um recurso diferente que se chama o recurso de livro, tá? Então, um recurso de livro para a gente colocar um pouco de conteúdo. Então, vou lá para o meu ChatGPT de novo e vou dizer para ele: estou criando um recurso de livro. Eu vou até retornar aqui, ó, deixa eu voltar aqui para as boas-vindas. Na verdade, eu vou colocar esse recurso dentro do módulo 1, tá? Então, eu vou adicionar uma atividade do recurso, livro, mas dentro do módulo 1. Estou criando um recurso de livro dentro do módulo 1. Crie o conteúdo com base em tudo o que já discutimos até aqui, dividido em 3 capítulos. E ao final com um botão para o aluno ser direcionado para a atividade do módulo. Tá? Então, o que eu pedi aqui para ele? Para ele criar um livro. Dentro desse livro vão ter 3 capítulos com o assunto ali. Claro, aqui, até para questão de tempo, né? Eu poderia dizer exatamente o que eu espero de cada coisa. Colocar mais informações aqui seria bem interessante, tá? Mas para o vídeo não ficar também tão longo, né? Eu diminuí um pouco aqui, estou deixando para ele criar. Mas o ideal
é que você diga, né, o que vai ter em cada capítulo, qual o tom de cada capítulo, se vai ter imagem, se não vai ter imagem, entendeu? Mas basicamente é isso. E eu quero colocar um botão pensando na experiência desse usuário, tá? Então o meu aluno ele está ali, ele vai ler esse conteúdo, esses 3 capítulos, e quando ele chegar lá no final eu quero que ele clique no botão e seja já direcionado para uma atividade. Então vamos lá. Ó, abaixo está o conteúdo completo em HTML. Ó, então ele trouxe aqui ó, os capítulos já divididos. Ele fez em HTML os capítulos, ficou legal. Ele perguntou se eu quero dividir, mas eu consigo dividir lá, não tem problema. Bom, pedi para ele dividir para ficar mais fácil. Bom, então basicamente aqui vai ser o nome do nosso livro, né? Então, conteúdo do módulo 1, por exemplo. Ó, ele colocou direitinho, a página 1, 2 e 3, tá? Vou pedir aqui uma descrição para ele, né? Pedi para ele criar aqui uma descrição de 3 linhas para esse livro, ó. Conheça a história e tal, tal, tal. Vou colar aqui essa descrição. Acho legal exibir a descrição na página do curso. Você vai ver depois como vai ficar bem legal ali. Aqui a aparência, né, eu consigo personalizar aqui a questão dos estilos de navegação, algumas coisas, né, mas por enquanto a gente vai deixar assim. E na conclusão de atividade, eu vou alterar aqui para mostrar, ao invés de deixar que o meu aluno marque, né, mostrar a atividade como concluída quando o estudante visualizar essa atividade. Tá? Então vou clicar aqui em salvar e mostrar. E aqui eu tenho já o título do meu capítulo 1. Então basta eu vir aqui no meu chat GPT, ó, por exemplo, capítulo 1. Aqui ele colocou como páginas, né? Mas eu posso colocar como só o capítulo, né? Nossa história e propósito. Posso colocar aqui o nosso conteúdo. Então, no caso aqui, como ele colocou em HTML, eu vou seguir, vou colocar em HTML aqui, ó. Vou colar aqui. Ó, olha que legal que ficou. Vou salvar. E vou fazer a mesma coisa para os outros capítulos, tá? Ó, nossa história e propósito, capítulo 1. Vou adicionar aqui, então, o capítulo, da página 2, né? Nossa cultura e o jeito de ser. Vou copiar o código, colar aqui em HTML, salvar. 3, a mesma coisa. Copiar o código. Colar como HTML e salvar. Então olha que legal, né? Ele ficou bem interessante. Então ele criou aqui, ó, no índice, né, nossa história, né? Depois nossa cultura e o jeito de ser e fez exatamente o que eu pedi, ó. Na parte 3, ele já está levando ir para a atividade do módulo. Então olha que interessante, o aluno não precisa voltar, por exemplo, aqui ó, no nosso conteúdo, por exemplo, nas boas-vindas, para acessar a próxima atividade. Aqui por dentro mesmo, ele já vai conseguir depois ir para a atividade avaliativa do módulo. Então isso é a experiência do usuário. Claro, por enquanto o link aqui, ó, ele está sem o link. Eu tenho que depois atualizar com o link da próxima atividade que a gente vai criar, tá? Então vou retornar aqui as boas-vindas. Ó, então a gente já tem o conteúdo do módulo 1, já tem o nosso vídeo e agora a gente vai colocar uma atividade, tá? No nosso caso, a gente vai colocar então um questionário. Vou clicar aqui em questionário. E agora eu vou pedir para o ChatGPT criar o questionário para mim. Quero criar, ou crie, um questionário com... Vou botar 3 perguntas, tá? 2 perguntas, para ficar mais rápido. Crie um questionário com 2 perguntas sobre o tema desse módulo 1. Me sugira também o nome e a descrição desse questionário.
E foi. Ó, o nome do questionário, Conhecendo a Creative EAD, gostei. Posso colocar aqui, ó, atividade na frente para ficar mais claro ainda. Ó, esse breve questionário vai ajudar você. Vou copiar aqui, vou colar lá. Exibir a descrição na página do curso. Vou, na conclusão de atividade também, mesma coisa, mostrar a atividade como concluída quando. E aí, claro, aqui eu tenho mais opções por ser um questionário. O estudante ele deve visualizar, deve receber uma nota para concluir. E eu posso ou não colocar aqui uma nota de aprovação, tá? Poderia colocar aqui uma nota de aprovação, mas vamos deixar só dessa forma por enquanto. Salvar e mostrar. E agora eu vou cadastrar minhas perguntas aqui nesse questionário. Ó. Então, pergunta 1, múltipla escolha. O que representa o principal propósito da Creative EAD? Então, vou vir aqui em editar questionário, adicionar uma nova questão, múltipla escolha, né, que foi o que ele me sugeriu aqui. Vou adicionar. Nome da questão. Então, aqui questão 1, né? Nome da questão. E agora as opções, tá? Então aqui, opção 1, tem que lembrar de não colocar, né, o ABC aqui. Opa, quase colei a resposta correta ali, né? Então ele marcou a resposta correta como com o check, né? Quase colei a resposta correta aqui. Show de bola. Então a resposta correta eu coloquei como 100%. Excelente, excelente. Claro, aqui eu poderia configurar o feedback, poderia usar o ChatGPT para outras coisas, né? Para o feedback de cada questão e tudo mais, né? Mas eu não vou entrar tão a fundo aqui. Ó, salvar as alterações e continuar editando. Opa, salvar as mudanças, na verdade. E pronto, a gente já tem a nossa primeira pergunta ali cadastrada. A segunda pergunta ele colocou como resposta aberta, mas eu não quero que seja uma resposta aberta. Crie uma nova pergunta no formato verdadeiro ou falso, né? Por quê? Por que eu estou pedindo isso? Porque a resposta aberta, ela é legal, porque, que nem ele falou aqui, estimula reflexão e pertencimento, mas ela tem que ser corrigida por alguém, né? Nesse caso, o questionário daí ficaria aberto, e eu não vou ter a experiência que eu estou buscando aqui. Então, crie uma nova pergunta no formato verdadeiro ou falso. Aí eu consigo deixar tudo automatizado, tá? Então, pergunta 3, verdadeiro ou falso. Adicionar uma nova questão, verdadeiro ou falso. Adicionar. Pergunta 2, texto da questão. E ele está dizendo que é falso e já me deu o feedback aqui, ó, nesse caso. Então, resposta falso, feedback. Só botar aqui. Vou colocar como feedback geral aqui, tá? Mais legal. Salvar mudanças. Então, beleza, eu já tenho aqui, ó, as duas perguntas, né? E ficou, como são só duas perguntas, valendo 10, cada uma vai valer 5 aqui, né? Pra gente fechar a nota. Vou salvar e pronto. Então, o que a gente já criou até aqui? A gente já criou nossas boas-vindas, criou o conteúdo do módulo 1, criou a atividade, né? E agora, por fim, a gente poderia criar outras coisas, né, para o nosso curso, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia pedir para o ChatGPT coisas como crie uma pesquisa de avaliação com 10 perguntas no formato de múltipla escolha. Não, sendo 9 no formato de múltipla escolha e uma aberta para depoimento dos meus alunos. Tá? Então aqui tem alguns exemplos que a gente poderia usar, né? Cria pesquisa de avaliação com 10 perguntas. Então ele vai criar aqui toda a pesquisa já pronta para mim. Ó, então já trouxe aqui as perguntas abertas, né?
as perguntas, na verdade, de múltipla escolha, de 1 a 9. Depois trouxe a pergunta aberta, como foi sua experiência com esse módulo de boas-vindas, poderia colocar ali. Então, bem legal, tá? Outra coisa que eu poderia utilizar dentro do Moodle aqui, ó, a gente tem o recurso de vídeo interativo. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse recurso H5P, vídeo interativo, tá? Eu poderia vir aqui no YouTube, por exemplo, pegar um vídeo qualquer nosso aqui, por exemplo, como integrar o Moodle com outras plataformas, tá? Vou pegar o link desse vídeo, vou retornar aqui para o nosso chat GPT e vou dizer para ele o seguinte: quero criar um vídeo interativo utilizando o H5P. Com base no vídeo abaixo, sugira 3 interações ao longo do vídeo para avaliação dos meus alunos, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Então ele vai ver o vídeo, tal, assistir o vídeo, entendi. Então ele vai me dizer exatamente onde eu posso colocar as interações, ó. Onde eu posso colocar as minhas interações aqui, ó, tá? E o que eu vou colocar de interações, tá? Só para você entender aqui, ó, o H5P, o que ele faz, ó. O H5P ele tem um recurso aqui de vídeo interativo, que é bem interessante, onde ao longo do vídeo a gente vai tendo interações, ó. Ó, então, cada um desses pontinhos aqui é uma interação do meu vídeo, ó, onde eu consigo clicar e interagir. Ó. Então, agora ele vai chegar ali, ele vai parar. Ó. E aí eu vou tendo feedback e tudo mais. Então, foi exatamente isso que eu pedi para ele me sugerir onde eu deveria fazer essas interações, tá? E tudo isso vinculado com a nota do Moodle. Então, são algumas opções aqui. A gente já construiu um pedaço do nosso conteúdo, né? Mas perceba que a gente consegue utilizar o ChatGPT para construir absolutamente tudo aqui dentro da nossa plataforma. Eu poderia utilizar, por exemplo, uma ferramenta de escolha, poderia utilizar para desenvolver um fórum. Por exemplo, digamos que eu queira inserir aqui um fórum, ó. Eu poderia pedir para ele, ó, crie uma apresentação para um fórum aberto do Moodle. O formato vai ser baseado em uma pergunta minha. Crie a pergunta para eu configurar no fórum. Tá? Então vou colocar aqui um fórum baseado em pergunta e ele vai me trazer uma pergunta inspiradora e estratégica. Ó. Ó, o que mais inspira a fazer parte da Creative AD? Então o que eu vou fazer? Vou lá, vou colocar aqui no meu fórum. Deixa eu ver se ele colocou o nome do fórum. Poderia colocar fórum do módulo 1. Ó, na descrição vou colocar aqui. E uma única discussão simples. Então, toda a discussão é baseada no que eu coloquei aqui, tá? No meu caso aqui, para concluir a atividade, eu também posso colocar aqui alguma coisa. O meu usuário, então, para concluir a atividade, ele precisa pelo menos abrir um tópico de discussão. Nota não obrigatória. Salvar e voltar ao curso. Ó, fórum do módulo 1. Poderia até voltar aqui, ó, exibir a descrição também na página do curso, só para seguir o padrão que a gente está fazendo, né? Então fica tudo com o padrão certinho. Tem que tirar o negrito. E aí o aluno vai vir aqui e vai responder a essa pergunta do fórum, né? Então fica bem legal esse formato também. Então perceba que o ChatGPT consegue nos auxiliar em todos os recursos que a gente vai utilizar aqui dentro da nossa plataforma, tá? Aqui eu coloquei fiz alguns testes, né, e mostrei alguns exemplos de uso, mas claro, tem muita coisa que a gente consegue explorar aqui, inclusive na criação, por exemplo, de um certificado ao final do curso, na criação, por exemplo, de atividades mais interativas, né, utilizando o próprio H5P e muitas outras coisas.
Eu fico muito feliz que você chegou até o final desse vídeo e que juntos nós conseguimos criar um conteúdo usando apenas o ChatGPT como ferramenta que seja otimizado para o seu Moodle. Não se preocupe caso você não tenha conseguido anotar algum prompt ou alguma informação. Eu coloquei aqui embaixo do nosso vídeo um passo a passo para você fazer o download e poder aplicar diretamente no seu ChatGPT e no seu Moodle. Um grande abraço e até o próximo vídeo.